Você já viu um mentiroso se lascar de um jeito tão feio que até as abelhas entraram na dança? Pois eu vou lhe contar o dia em que um galopeiro linguarudo, desses que fala mais do que burro em ladeira, resolveu tirar onda com o nome de Lampião. E não deu outra. Pagou caro com mel nos fundilhos e ferroada na alma. Era tempo quente, daqueles que até o mandacaru pede sombra. O sertão respirava seco e a poeira andava de mãos dadas com a mentira. E foi nesse cenário rachado de sol que apareceu Zé Galope, um cabra metido a esperto, que vivia contando vantagem sobre coisa que nunca viveu. Dizia que já tinha encarado o volante, enfrentado o cangaceiro, que Lampião era só fama e que ele mesmo já tinha feito o capitão correr. Rapaz, só conversa fiada para impressionar besta. Mas o que ele não contava era que o rei do cangaço tinha ouvidos em tudo quanto é canto. E quando a história chegou nos ouvidos de Lampião, ele não ficou bravo, não. Ele ficou criativo. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? E o castigo veio doce. Ou melhor, melado. Lampião fez o cabra pagar a mentira de um jeito que nem a abelha rainha esperava. Um balde de mel fervendo, cheio de abelha raivosa. E um pulo que entrou para a história do sertão. Prepare-se para rir, se arrepiar e aprender que no sertão, quem fala demais mergulha no mel dos outros. Lá para as bandas de Canindé, num vilarejo pequeno onde o vento batia mais que visita, apareceu um cabra que se dizia mais rápido que bala e mais valente que Lampião. Era Zé Galope, apelido dado não por correr, que isso ele não fazia, mas por contar história no galope da boca. Falava tanto que a língua parecia ter cela própria. Zé se aboletava nos botecos e feiras da região com um copo de cachaça, numa mão e a outra sempre apontando para o céu, como se Deus fosse testemunha da mentira. Eu? Já botei volante para correr com um espirro, Lampião? Só é valente quando os outros estão desarmado, dizia ele com o peito cheio de vento e a goela solta como burro em fim de feira. O povo, de começo, até ria, mas depois começou a chiar, porque no sertão até a mentira tem limite, e mexer com o nome de Virgulino Lampião era igual brincar com vara curta perto de ninho de cascavel. Teve gente que tentou avisar. Zé, abaixa esse tom, homem. O cangaço pode até... tá longe, mas notícia voa mais ligeiro que sanhaço. Mas ele ria. Lampião é fumaça, eu sou fogo. Só que fogo demais uma hora queima, né? Foi numa dessas feiras, entre um gole e outro, que um cabra calado escutou tudinho. Usava chapéu de couro, roupa gasta de estrada e um olhar que parecia já ter enterrado muita coisa. Não falou nada. Só escutou, comeu um pedaço de rapadura e no outro dia, sumiu. O que Zé Galope não sabia é que aquele era Mariano, um dos cabras mais fiéis de Lampião. E no sertão, quando um desses escuta, Lampião age. E quando Lampião age, até o mel vira armadilha. Mariano viajou a noite toda cortando vereda no escuro, com o cavalo conhecendo o caminho melhor que ele. Quando chegou no acampamento, o sol ainda nem tinha acordado direito. Mas Lampião já estava de pé, limpando o punhal, como quem sentia no peito quando o mundo precisava de acerto. Fale, Mariano, o que foi que tu escutou? Perguntou o capitão sem tirar os olhos da lâmina. Um cabra metido chamado Zé Galope. Tá desmoralizando o senhor em feira em canto de rua. Diz que o senhor correu dele uma vez. Lampião parou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o sol do meio-dia. Ele não explodiu. Só olhou pro nada com um riso seco no canto da boca. Cabra que mente desse jeito não merece bala. Bala é cara, ele vai aprender com mel. Os cabras ao redor se entreolharam sem entender. Mas quem conhecia Lampião sabia. Quando ele falava manso, era porque o castigo ia ser daqueles que entrava pra lenda. Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? Quero um balde de mel bem doce e quero também um enxame das abelhas mais nervosa da caatinga. Quem vai arrumar isso é candeeiro e sabonete. E o que vai fazer com isso, capitão? Perguntou Zabelê curioso. Lampião se levantou, bateu a poeira da calça e respondeu com um brilho de deboche nos olhos. Vou ensinar para esse mentiroso que palavra tem
consequência, e que no sertão até as abelhas defendem minha honra. E assim o plano foi montado. Um castigo que não usava arma nem faca, mas usava o que o sertão tem de mais doce e mais cruel ao mesmo tempo. O bando riu, meio desconfiado. Sabiam que o mel era doce, mas a ferroada que vinha depois era lição para nunca esquecer. Candeeiro e Sabonete, os dois cabras mais ligeiros do bando, partiram logo cedo com a missão esquisita: arrumar um balde de mel e atrair as abelhas mais raivosas. No sertão, riram no caminho, mas sabiam que quando Lampião mandava, até coisa besta virava arma. 2 dias depois, voltaram com tudo: um balde fundo, de lata brilhando ao sol, transbordando mel grosso e escuro como a sombra de juazeiro, e um caixote fechado, com um enxame dentro zumbindo igual maldição engarrafada. Tá aqui, capitão. Tudo como o senhor pediu. Agora é só dizer onde e quando, disse Candeeiro suado com as picadas ainda ardendo no braço. Lampião pegou uma colher, provou, o mel com a ponta da língua e sorriu. Doce. Vai arder melhor assim. O plano era simples e malicioso. Mandar um recado oficial, falso, chamando Zé Galope para uma tal reunião de jagunços revoltados contra o cangaço, oferecendo dinheiro e prestígio. E claro, dizendo que ele, Zé, seria nomeado líder do grupo. Ele não vai resistir, disse Maria Bonita, que observava tudo com um olho de desprezo e outro de riso. Mentiroso que se acha importante sempre cai na própria armadilha. O encontro foi marcado num galpão abandonado no meio da caatinga, perto de um riacho seco. O balde de mel foi colocado no meio da clareira, coberto com uma lona fina. E ao lado, o caixote com as abelhas apenas esperando um pulo errado para abrir caminho para o inferno. Agora é esperar, disse Lampião. O sertão vai fazer o resto. E o bando ficou na espreita, emboscado nas moitas secas como caçador esperando o animal se mostrar. E quando Zé Galope apareceu, com a cara mais cheia de orgulho do que de juízo. Sabiam que o espetáculo ia começar. Zé Galope chegou todo arrumado. Calça de brim passada, chapéu novo na cabeça e um bigode aparado com cuidado de vaidade besta. Tava com a cara de quem já se via mandando em jagunço, sentado em tamborete alto e dando ordem para cabra valente. Dizem que vão me nomear líder. É o que eu mereço, né? Murmurava para si enquanto atravessava a trilha seca. Quando viu o galpão no meio da clareira, sorriu. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o tal balde no meio do terreiro. Coberto com uma lona, sol brilhando por cima, cheiro de doce invadindo o nariz. Isso é mel, disse ele se abaixando, curioso como menino besta. Lampião, Maria Bonita e o bando observavam de longe, escondidos no mato, com os olhos vidrados. Era como assistir um teatro feito só pro sertão. Zé puxou a lona com um gesto exagerado e o balde brilhou. Mel grosso, escuro, com o sol refletindo como ouro quente. Ele se abaixou, enfiou o dedo e lambeu com gosto. Que beleza! Isso sim é recepção para um chefe, gritou alto, rindo. E aí, como se o que próprio diabo tivesse assoprado no ouvido dele, Zé Galope teve a infeliz ideia. Quer saber? Vou entrar nesse balde. Vou me banhar no mel da vitória. Antes que o cérebro desse freio, o corpo pulou. E lá foi o cabra, direto com o traseiro no balde, se lambuzando inteiro, feito pão de milho jogado no açúcar. Só que o que ele não viu foi Candeeiro ali do lado, com uma faquinha afiada cortando o fio do caixote das abelhas. Foi questão de segundos. O zumbido virou grito. Um enxame inteiro saiu como tropa de choque, voando direto para cima do mel e do mentiroso. Meu Deus, me salva! Gritava Zé, pulando, girando, correndo com o traseiro escorrendo mel e cheio de ferroada. Lampião, escondido, ria com gosto. Pronto. Agora ele sabe que no sertão a mentira é doce, mas a consequência arde. Zé Galope correu tanto que parecia que o sertão inteiro estava no encalço dele. O bicho berrava, tropeçava nas próprias pernas e deixava um rastro de mel e desespero pelo mato seco. As abelhas endiabradas não largavam o osso. Era ferroada na orelha, no pescoço, no lombo e, principalmente, na vaidade. O bando de Lampião saiu do esconderijo rindo como se tivesse presenciado a melhor cantoria do ano. Candeeiro quase caía. De tanto gargalhar,
enquanto Maria Bonita limpava uma lágrima que era mais de riso do que de emoção. Eita que o cabra mergulhou com gosto, disse Zabelê, se abanando com o chapéu. Lampião, com aquele sorriso que misturava justiça e malícia, comentou: agora ele vai pensar 2 vezes antes de pôr meu nome na boca. Ou pelo menos vai botar mel antes de falar besteira. O que ninguém esperava é que a notícia ia correr mais rápido que cavalo em descida. Naquela mesma semana, a história do cabra que pulou num balde de mel e saiu com o traseiro cheio de ferroada já estava sendo contada em feiras, bares, rodas de viola e até nas beiras de estrada. Tu soube? O Zé Galope? Dizia um. Pulou num balde como quem pula no céu e saiu achando que estava no inferno, respondia outro. O povo ria e o respeito por Lampião aumentava. Não era só pela valentia, mas pela criatividade no castigo. No sertão onde a seca judia e o tempo ensina, castigo bem dado vale mais que sentença de juiz. Zé Galope, por sua vez, sumiu por uns dias. Dizem que se escondeu num rio raso, esfregando o corpo com barro, tentando esfriar o ardido da língua e do lombo. Mas ninguém esqueceu. Porque naquela terra até a abelha vira cangaceira quando o nome de Lampião é mexido com desrespeito. Uns 3 dias depois, quando o corpo já não ardia tanto e as abelhas tinham esquecido o cheiro dele, Zé Galope resolveu voltar para a vila. Veio de cabeça baixa, calça larga para não roçar nas feridas e um pano enrolado no pescoço para esconder, os vergão. O povo, que é danado para guardar apelido, já nem chamava mais ele de Zé Galope. Agora era Zé Melado, e a criançada corria atrás gritando: "Ô Zé do Mel, cuidado com as abelhas!" Ele fingia que não ouvia, mas por dentro, cada rezadinha era uma ferroada nova. No boteco, onde antes ele contava suas lorotas, agora ninguém mais oferecia nem cadeira. Ficava em pé no canto, tentando ouvir as conversas, mas só escutava sussurro e deboche. O cabra que dizia que Lampião tinha medo dele, levou foi castigo com gosto de doce, cochichava um velho com dente de ouro. Até os mais calados se soltavam. Melhor falar pouco e comer farinha do que mentir e sair melado. Zé tentou uma última cartada. Foi na feira tentar se explicar. Subiu num caixote, como fazia antes, e tentou discursar. Eu só queria dar um susto. Lampião. Exagerou. Mas a multidão, agora cheia de riso e sem paciência, gritou: "E tu exagerou na mentira, abestado!" Maria Bonita, que tinha ouvido de longe, chegou perto. Com um olhar firme, falou baixo, mas com força. No sertão, quem mente perde a voz. Mas quem aprende pode até voltar a falar. A escolha é tua. Zé engoliu seco, desceu do caixote e foi embora. Pela primeira vez, sem dizer uma palavra. E naquele silêncio, o sertão escutou mais do que em todas as lorotas que ele já tinha. Contado! Depois do episódio do mel e das ferroadas, o sertão nunca mais foi o mesmo. A história correu mais ligeiro que notícia ruim e mais doce que rapadura fresca. De cada canto brotava uma versão nova, umas aumentadas, outras trocadas, mas todas com um ponto em comum. Ninguém mais se atrevia a usar o nome de Lampião com desrespeito. Nas feiras era comum escutar: "Fala baixo, compadre, senão tu vai acabar igual o Zé Melado." As comadres, entre uma compra e outra de farinha, trocavam sorrisos. Aqui em casa, até as crianças estão com medo de mentir. Dizem que se mentir, as abelhas vêm. Na beira do açude, os vaqueiros se reuniam para contar causos, mas agora sempre terminavam com: "E se eu tiver mentindo, que me joguem no balde igual ao Zé." Até os cordelistas começaram a compor. Do sertão veio a lição sem faca e sem pistola. Lampião, com sua farofa, fez justiça com a abelhora. Lampião, por sua vez, não falava muito sobre o caso. Só dava aquele sorriso de canto, meio debochado quando o assunto surgia. Melhor castigo é aquele que o cabra nunca esquece, nem sentado. Maria Bonita, que sempre foi firme, também aproveitava para ensinar. O sertão é terra de dor, de riso e de respeito. Quem não aprende isso, aprende com abelha. E assim, o que começou como mentira besta virou história viva. O nome de Lampião ganhou mais peso, mas não pelo medo, pelo exemplo. Porque até ali, ninguém sabia que o sertão podia usar o doce para castigar e a dor para ensinar a verdade.
Depois de dias escondido com o corpo sarado, mas o orgulho ainda machucado, Zé Galope, agora conhecido até pelos burros da estrada como Zé Melado, resolveu tomar uma decisão que nunca imaginou na vida: parar de falar e começar a ouvir. Se ajeitou como pôde. Passou a frequentar o terreiro de Dona Zefa, mulher rezadeira e sabida, que vivia dizendo: a língua é igual peixeira, se não souber usar, corta quem segura. Ali, entre chá de boldo e sabão de cinza, Zé começou a prestar atenção nos outros. Escutava os causos verdadeiros de quem perdeu parente para seca, de quem enfrentou volante com faca de cozinha, de mulher que criou 6 filhos só com esperança e colher de pau. Foi percebendo que o que ele inventava com mentira, o povo já vivia com dureza real. E isso doía mais do que qualquer ferroada. Até Maria Bonita soube da mudança. E um dia, passando pela vila de passagem com o bando, cruzou com Zé, que estava sentado na beira do caminho, calado, lendo um papel amarelado com trechos de cordel. Ela parou, olhou e falou: eita, cabra, o que tu tá lendo aí? Zé levantou o rosto com respeito nos olhos e respondeu: tô tentando entender o sertão sem precisar inventar ele. Maria riu. Não com deboche, mas com surpresa boa. Se tu continuar nesse rumo, quem sabe um dia te chamem de Zé de verdade. E não Zé Melado. Zé abaixou o olhar, mas no canto da boca um sorrisinho apareceu. Não era de orgulho, era de alívio. Porque no sertão, até cabra mentiroso pode mudar. Mas tem que engolir muita poeira antes de falar outra vez. O tempo no sertão é bicho sabido. Vai passando com passos lentos, mas quando a gente olha para trás, já levou embora mais do que se imagina. E foi assim com a história de Zé Melado. Meses depois do pulo no balde de mel, Zé ainda era lembrado, sim. Mas agora a lembrança vinha com menos zombaria e mais riso leve. As crianças ainda contavam a história nas rodas de brincadeira, mas já com certo carinho, como quem fala, de um personagem engraçado e não de um cabra debochado. Foi ele mesmo que pulou? Perguntava um. Foi. E ainda saiu correndo como se fosse abelha no cangote, respondia outro, morrendo de rir. Zé, por sua vez, já não se escondia. Continuava quieto, mas agora trabalhava ajudando no rancho de seu Amaro, consertando sela, limpando arreio e mantendo o ouvido mais aberto que boca. O povo foi percebendo. Ele não tinha virado santo, mas tinha deixado de ser bicho solto. Um dia, um rapaz novo chegou na vila querendo se exibir, falando alto, contando bravata. Zé só observou calado, até que o sujeito falou: se Lampião aparecer na minha frente, eu boto ele para correr. A vila silenciou. E aí, pela primeira vez em muito tempo, Zé se levantou. Caminhou devagar até o sujeito, pôs a mão no ombro dele e disse: rapaz, cuidado com o que fala. No sertão até o mel se vinga. O povo riu, e o moço calou. Porque quando até o Zé Melado dá conselho, é sinal de que a história já ensinou o que tinha que ensinar. E Lampião, quando soube, riu sozinho. Agora sim. Até o galope dele aprendeu a pisar firme. O tempo passou. As chuvas vieram e foram. E o sertão continuou do jeito que sempre foi. Duro, quente, mas cheio de sabedoria, escondida entre os espinhos. Zé Galope, ou melhor, Zé Melado, já não era mais motivo de piada. Era parte da paisagem da vila, como o juazeiro antigo, como o sino da capela rachado. Virou lembrança viva daquilo que o sertão ensina, com gosto e com dor. A história do mel e das abelhas se espalhou tanto que ganhou até verso em cordel, com capa desenhada mostrando um cabra voando de dentro de um balde com enxame no encalço, e quem via aquilo ria, mas ria com respeito, porque o castigo de Lampião não foi só zombaria, foi lição. Maria Bonita, num dia de céu limpo, sentou na beira do riacho seco e comentou com o candeeiro: às vezes a gente precisa mais de um balde de mel do que de um tiro. Ensina mais, dói mais. E o povo nunca esquece. Candeeiro, com o punhal na cintura e um graveto na boca, respondeu: e o sertão agradece quando o castigo vem com sabor, desde que ensine a caminhar melhor. Zé, agora mais homem que personagem, continuava sua vida. Não falava muito, mas cada palavra que saía da boca dele vinha pesada de verdade.
E isso no sertão vale mais que ouro, porque a história daquele dia virou mais que piada, virou sabedoria popular. No sertão, quem mente pula, e quem pula aprende. Agora me diga, compadre, qual mentira o sertão já te ensinou a não repetir? Comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal Sangue no Sertão e ajuda a manter viva a memória que só o povo do mato sabe contar com verdade e risada.